Olá a todos que acompanham o CFA Play. Estamos ao vivo aqui diretamente do Conselho Federal de Administração, mais uma vez com mais uma live para você que está aqui com a gente. A gente já deixou programada essa live aqui, né, durante praticamente todo o mês, para você não perder. Então, se você está aqui com a gente, é sinal que você ativou o sininho, você estava atento, estava seguindo o CFA Play. E você que está chegando agora e não segue ainda, ativa o sininho também, para você não perder nada da nossa programação aqui do CFA Play, que tem um conteúdo diversificado para estudante, profissional de administração, para todos os públicos envolvidos nesse nosso meio. Então, aqui você não perde absolutamente nada, viu? Queria agradecer, dar uma boa tarde a vocês, agradecer a presença aqui e vamos seguindo, que estamos ao vivo mais uma vez com todo o Brasil nessa live, que é sobre saúde mental, né? Que é da série Mente, que a gente todo mês traz aqui para vocês também. Então, a gente já vai começar essa nossa live de hoje tratando do tema saúde mental e a pandemia. A nossa caixa de mensagem já está à disposição de vocês aí, então você já consegue mandar aqui para a gente os comentários. Então, seja muito bem-vindo. Comece a mandar, mande o seu nome, mande a sua cidade, onde você está acompanhando aí de todos os cantos do Brasil, que a gente vai falando e vai colocando aqui no ar para vocês, viu? E antes de chamarmos o nosso entrevistado, a gente vai reprisar aqui agora os últimos episódios que foram ao ar da série Mente. Então vamos começar aí reprisando o episódio número 15. E você acompanha agora. Solta aí, Thiago. A vida de relação é fundamental para o ser humano. Do nascimento à morte, precisamos de outras pessoas para sobrevivermos. Ao nascer, o ser humano tem provavelmente a infância mais longa, necessitando de cuidados até a idade adulta. Hoje sabemos que os circuitos cerebrais só estão totalmente maduros aproximadamente aos 21 anos de idade. Por isso é que adolescentes e adultos jovens precisam de supervisão. Sabe-se que jovens sozinhos cometem menos erros e sofrem menos acidentes do que quando estão em grupos. Tudo isso porque somos influenciáveis e sentimos necessidade de fazer parte de um grupo. Queremos pertencer e, para isso, até seguimos ideias que não concordamos. Para viver em grupo, é preciso reconhecer as emoções das outras pessoas. É preciso lidar com as emoções presentes nas interações interpessoais, ou seja, sentir empatia. Mas o que é empatia? É a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. Para melhor compreender esse conceito, podemos dividi-lo em 3 partes. A empatia cognitiva é a capacidade de assumir a perspectiva do outro, compreender seu estado mental e, ao mesmo tempo, administrar nossas próprias emoções enquanto realizamos essa avaliação. Temos a empatia emocional. É a sintonia, onde sentimos a união com a outra pessoa, sentindo junto com ela. Nosso corpo ressoa qualquer tom de alegria ou tristeza que aquela pessoa possa estar sentindo. Os neurônios espelhos nos ajudam nessa percepção de forma automática. Mas só isso não basta. Podemos saber sobre a dor do outro, mas somente nos importamos com eles quando conseguimos sentir simpatia. Isto é, a preocupação com o bem-estar do outro. Isso nos leva à terceira forma de empatia, a preocupação empática. Ela nos faz querer ajudar a outra pessoa, faz com que nos mobilizemos para ajudar se for preciso. Aqui está o ponto central de nossa reflexão. Estamos nos ajudando? Qual é a sua percepção? O que você pode fazer para melhorar a convivência e ajudar as pessoas à sua volta? Uma sugestão para você.
converse mais sobre saúde mental. Afinal, falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Pense nisso e pense agora. Esse foi o episódio 15 aí da série Mente, tá lá no CFA Play, tá disponível para vocês, então é só entrar lá no canal do CFA no YouTube e acessar, assistir novamente. A gente disponibilizou para quem acompanhou esse vídeo um formulário, viu? A gente vai passar aqui algumas perguntas que a gente disponibilizou nesse formulário. Olha só, a primeira pergunta é: você se considera uma pessoa evoluída de acordo com a sua idade? 22% do público respondeu que não e 77% do público respondeu que sim. Essa foi apenas uma das perguntas que a gente fez nesse formulário do episódio 15, mas a gente vai comentar mais para frente, né? Porque também nesse mês de março saiu o episódio número 16, que tratou um assunto muito delicado, que muitas vezes é tratado como tabu aqui no país e no mundo também, mas é preciso falar sim sobre esse assunto e o Wagner vai explicar para vocês o porquê nesse episódio 16 que você acompanha agora. O suicídio é uma das principais causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Isso significa que o nosso ambiente universitário e acadêmico é vulnerável ao suicídio. Portanto, esse é um assunto que precisa ser debatido no campo universitário. Nós não podemos fazer de conta que esse é um assunto que não deve ser falado. Muitas vezes nós não queremos tratar de temas tabus como se isso resolvesse o problema, mas não resolve. Falamos do efeito Werther, pensando que falar sobre suicídio gera suicídio. Isso não é verdade. Devemos sim falar sobre suicídio, mas falar sobre proteção. Hoje nós sabemos que boas relações geram uma boa vida. Dessa forma, eu quero chamar a sua atenção para que você procure conversar com as pessoas à sua volta. Converse com elas, fale sobre emoções. Quando você não estiver bem, procure um amigo. Se você não tiver amigos, cultive amizades, porque isso é muito importante para a nossa proteção, tanto de saúde mental quanto em relação à vida. É sempre bom nós cultivarmos a amizade. Uma outra coisa importante é nós sabermos ir até o outro. Quando você identificar um amigo seu calado, isolado, mudando de comportamento, seja direto. Pergunte a ele: o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Se você não sabe o que fazer, procure a ajuda de uma outra pessoa. Mas não fique calado, porque muitas vezes nós perdemos pessoas pelo simples fato de acharmos que poderíamos resolver depois. Hoje o suicídio é uma realidade no ambiente universitário. Muitos acadêmicos tentando suicídio. E nós precisamos mudar essa realidade. Uma dica importante para você: falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. E você só precisa de 1 minuto para fazer novas escolhas. Pense nisso e pense agora. Esse episódio também está disponível já no CFA Play, então assim que acabar a live aqui, quiser rever esse episódio, só clicar lá e acompanhar novamente esse assunto aí que o Wagner abordou. E é justamente ele que a gente chama aqui agora para participar com a gente dessa live. Wagner, seja muito bem-vindo aqui. Já está aqui com a gente também. Obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer participar. E esses 2 episódios, eles geram muita, mas muita conversa, porque são temas tabus, como eu disse aí,
e são temas que, infelizmente, estão sendo deixados para depois, e nós deveríamos tratá-los permanentemente todos os dias. Sem dúvida nenhuma, né? Muita gente trata como tabu, né? Como eu até antes de apresentar o episódio falei sobre isso, né? Suicídio era até proibido noticiar isso, né? Antigamente, né? Com medo de incentivar, né? Essa prática, não é isso, Wagner? Isso. Teve um tempo que o pessoal da imprensa tinha medo de noticiar porque existia sempre alguns comentários. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, faz cartilhas orientando como dar notícias, como tratar o tema. Porque o que não se deve é mostrar alguém cometeu suicídio, você mostrar a forma como ela se matou, porque isso pode despertar em outras pessoas que estão pensando no assunto a usarem aquele método. Mas é importante você tratar o assunto dando orientações, onde é que busca ajuda, como buscar ajuda, falar que os problemas podem ser solucionados, que você pode encontrar ajuda no sistema de saúde, tudo aquilo que funcione como proteção. E às vezes nós não falamos, são poucas as campanhas que existem onde você tem um trabalho continuado sobre o tema. E é muito importante, né, discutir isso, né, em todas as faixas etárias, né? A gente vê séries falando sobre isso, séries muito populares. Eu assisti um desenho recentemente na Netflix que abordava essa questão também, um desenho italiano. Então, tipo assim, já tem todas as temáticas, um desenho com conteúdo já para pessoas mais velhas, não aquele desenho infantil, né, mas séries, filmes, todo mundo levando a conscientização e mensagens claras, né, de que é possível buscar ajuda e apoio para quem passa por esse tipo de pensamento, né, Wagner? E é importante também, Rodrigo, nós pensarmos na questão da informação para as gerações mais jovens, porque às vezes nós estamos aí de vez em quando sendo noticiados suicídios de crianças, 10 anos de idade, e tem crianças com 10 anos de idade sofrendo de angústia porque sofre violência, sofre bullying, sofre abuso sexual, sofre descaso. Então, tudo isso vai gerando uma pressão. E quando você tem situações como pandemia, guerras, isolamento, desemprego, desigualdade social, isso vai gerando nas pessoas um descontentamento. Emile Durkheim, eu não lembro a data do livro dele, mas é algo de 1800, aí é antes de 1900. Ele foi o primeiro que escreveu um livro associando o suicídio aos problemas sociais. Hoje, nós, psicólogos, questionamos muito sobre isso. De que forma os problemas sociais levam as pessoas à angústia, ao desespero e ao suicídio. E nós precisamos conversar sobre o tema. É por isso que nós estamos aqui. E aí já temos até a primeira participação da Aline Cardoso aí, que ela deixa o relato dela, né? Muito triste, suicídio de crianças, todos são, mas essa idade está se sentindo tão mal a esse ponto, né? E é difícil a gente imaginar a criança passando por isso, né? A gente sempre acha que os nossos problemas, problema de adulto é diferente, problema de... Não, a gente não entende os problemas dos outros, né? E isso é uma realidade hoje, porque você tem as crianças. Quando você pensa no passado, você tinha poucas opções. Eu sempre falo para as pessoas: ter muitas opções às vezes gera perturbação. Hoje as crianças, elas estão sem rumo. Você ouve muito de crianças de 11, 12 anos, né, nessa transição para a adolescência, eles dizerem assim: eu não sei o que eu quero da minha vida. Porque são tantas coisas, você tem tantas possibilidades. Hoje, a criança não vê o jovem, o adulto jovem, as pessoas jovens, elas não veem a escola como um local legal de aprendizado. Por quê? Porque a escola ficou para trás, a tecnologia está tão adiantada que você vai para uma escola onde você fica sentado a manhã toda ouvindo um professor falar sem o contato com a tecnologia. Isso é desinteressante. Então, isso vai perdendo o sentido da vida. Aí a criança quer estar onde? Aqui, né? No aparelho celular, que tem tecnologia, que é algo dinâmico, que é algo moderno. E aí ela vai desgostando cada vez mais.
isso vai gerando um vazio existencial. E como dizia, né, o Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido, se eu não der um sentido para a minha vida, se eu não tiver um sentido pelos motivos pelos quais eu vivo, eu vou tender a definhar. Perfeito. A gente vai falando mais sobre esse assunto ao decorrer da live também, porque eu deixei para ler as perguntas aqui, as perguntas e respostas nos formulários, para a gente ler junto aqui, Wagner, para a gente já tendo uma análise, né, isso, discutindo. Vamos lá, a primeira pergunta é: vocês consideram uma pessoa evoluída de acordo com a sua idade, isso baseado lá no episódio 15? As pessoas responderam aí, ó, a maioria afirmando que sim, 22% que não. É complicado, né? A pessoa ter essa consciência toda, né? Se considerar evoluída de acordo com a sua idade também, né, Wagner? Mas veja só, quando você se compara com os outros, e isso é algo. Hoje a gente se compara muito, não devia, mas há uma comparação. Mas quando você faz uma comparação para avaliar o seu estado, muitas vezes o que se percebe é isso que as pessoas estão dizendo. Ela olha para fora e diz assim, cara, tá todo mundo perdido. Mas aí vem aquela pergunta: eu estou perdido? Será que só eu estou perdido ou todo mundo está perdido? Quando a gente começa a conversar, e eu digo isso porque eu escuto muitas histórias no consultório, eu faço atendimento online, faço atendimento presencial, o que a gente percebe é que as pessoas estão todas no mesmo barco, está todo mundo perdido. Tem um termo hoje que se usa, language, que ele significa definhar. Você não está com depressão, mas está desanimado. Você não está com estresse, mas você está cansado. Você não tem problema, mas a vida está sem sentido. Quando você olha, a grande maioria das pessoas hoje, em algum grau, está sentindo isso. Por isso que é tão importante nós sermos uns apoio aos outros. Perfeito. É fundamental. Essa questão do apoio também, né, Wagner? Às vezes as pessoas acham que não vão ter esse apoio, né? Acabam ficando em silêncio, ou até pela predisposição da outra pessoa, ele não acredita que vai ter apoio, vai sofrer chacota, ou vai tomar até uma bronca também, né? Isso tudo pesa, né, na hora de buscar apoio. Isso pesa. Eu converso com pessoas e eu percebo que um dos grandes impedimentos do pedido de ajuda é o medo da gozação, é o medo do bullying, é o medo da pessoa olhar e dizer bobagem. Só para te teres uma ideia, ontem eu gravo um vídeo, né, no meu canal do Instagram, fazendo propaganda aqui, é Wagner Costa PC, esse nome que está aparecendo aí. Eu gravei um vídeo ontem dizendo assim, olha, tem gente que está dizendo, eu não sinto vontade de fazer nada. Aí as pessoas mandam mensagem para mim, isso aí é falta do que fazer, é falta de trabalho. Aí tem gente que diz, dá uma enxada para ele capinar. Depressão é sério, depressão é grave. Hoje tem muita gente sofrendo com depressão. E a pandemia instigou, aguçou isso aí. Então, nós não podemos dizer que depressão não existe. Tudo bem, a gente pode dizer assim, tem gente se valendo da depressão? Certamente que tem. Tem gente que está tentando enrolar para enganar os outros? Certamente que tem. Mas veja, nós não podemos negar a existência da depressão. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo. E nas pesquisas aí, o pessoal está prevendo que até 2030 a depressão vai ser a grande doença mundial. Aí a pergunta é, né, o que está causando isso? Eu, como psicólogo, digo, é falta de sentido da vida, é falta de amizade, está todo mundo só atrás de dinheiro, de sucesso. A gente, quando fala de negócios, né, todo mundo querendo ser o mais, ser o melhor, estar à frente de todos. E aí a gente esquece de olhar para o lado, de ver o sol nascer, ver o sol se pôr, sabe? Brincar com o seu animalzinho, ter tempo para os filhos, ter tempo para os amigos. Acho que isso é muito importante nesse momento que a gente conversa aqui. Perfeito, é isso mesmo. Também concordo com você, Wagner. E a segunda pergunta é: é um processo fácil evoluir emocionalmente de acordo com a idade? E aí já dividiu opiniões, viu? A maioria, aí, 55%, afirmou que não, 44% afirmando que é sim, um processo fácil evoluir de acordo com a idade. Eu vou com a maioria nesse caso aí, eu acho que não. Eu até costumo dizer com alguns amigos
que a gente já está na casa dos 30, que a gente tem um grupo de amigos, de colegas, né, que ainda estão com a cabeça lá no ensino médio ainda, parece que não passaram do terceiro ano, né? Sim. Mas olha, isso eu falei no vídeo, né, quando eu estava dizendo que o jovem precisa de um acompanhamento de alguém mais maduro. Nós, né, de uma forma geral, precisamos do acompanhamento de alguém mais maduro. Eu não posso mais me incluir nesse grupo, porque eu estou chegando aos 60, né? Então, não dá para dizer, olha, eu preciso do apoio de alguém mais maduro, mas eu preciso de amizades. Vê, alguém que tem 20 anos ainda não tem condição de tomar todas as decisões na sua vida. Às vezes a gente acha que é bobagem, porque o garoto de 20 anos, ele acha que ele já sabe tudo, mas às vezes ele vai na onda, ele se mete em confusões porque ele não tem uma visão mais clara da vida. Por isso que é tão importante compartilhar. Então, assim, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, mas quando você está no grupo certo, com a orientação adequada, você faz menos curvinhas, né? Você vai mais direto ao seu ponto, ao seu objetivo. Boa, vamos seguindo aqui também, porque olha só, a terceira pergunta vai muito nessa onda também, né? Você já se considerou imaturo emocionalmente? E 33% desse público respondeu que às vezes, 11% que não, e 55% dizendo que sim, considerou. Eu estou chocado com esses 11% aí. Né? Então, eu me choco com os 11%, eu acho que os 55% está bem. Porque, gente, hoje eu me senti imaturo, porque eu tive uma raiva que eu não precisava ter. Mas aí, 10 minutos depois, eu percebi que, bicho, deixa isso para lá, isso é bobagem. Veja, isso faz parte da nossa vida. Nós não podemos querer, Rodrigo, que a vida seja uma reta. Sabe aquela coisa de uma reta Y é igual a AX? É assim, é uma reta, vai sempre estar ali naquele momento constante ali. Tô sempre ali constante. Veja, não é isso. A vida tem oscilações. A tristeza faz parte da vida. A raiva faz parte da vida. O ciúme faz parte da vida. Sofrer desilusões faz parte da vida. Então eu tenho que aceitar a vida. O pessoal brinca, né, que a vida é um presente. Então, quando você ganha um presente, você ganha o presente, o papel que embrulha o presente e o laço do presente. Então, a vida é um presente, mas tem o papel e o laço. O papel e o laço são os dissabores, as tristezas, as raivas, as decepções, que faz parte da vida. Eu não posso ter uma vida sem isso. Tem aquele desenho, né, Divertidamente, Inside Outside, né, que é uma coisa bem interessante, é você olhar para dentro de si. Quando você olha para isso, você vai ver, não dá para viver sem a tristeza, não dá para viver sem o medo. Essas coisas todas, elas compõem a vida. Por isso que eu acho que todos nós estamos em processo e a gente oscila. Tem dia que a gente tira 10, tem dia que está mal. É verdade. E por isso que esse 11% aí chocou ambos aqui, né? Olha, e a última pergunta é comum encontrar pessoas na sua idade que ainda precisam amadurecer emocionalmente? E aí foi um amasso, viu, Wagner? 88% dizendo que sim, 11% dizendo que não. É basicamente aquilo que eu falei, né? Eu com meus amigos lá, a gente sente que muitos já estão maduros, evoluíram e tal, e outros ficaram, né? Natural da vida também, né? Sim, sim. É esse o processo, né? Como a gente estava falando anteriormente. O importante de tudo isso, pessoal, é você tomar consciência. Saiba, eu preciso crescer. Independente da minha idade, eu preciso crescer. Eu estou aprendendo, eu estou em processo de amadurecimento. Tem coisas que eu já domino muito bem, tem coisas que eu não domino muito bem. Então, essas coisas, essas oscilações vão acontecendo. E aí, o que é importante? Eu tomar consciência e compartilhar e receber ajuda externa, porque a evolução do ser humano se dá exatamente no compartilhar da vida. Perfeito. Nesse mesmo formulário, Wagner, a gente já tem as tradicionais perguntas que são deixadas aí pelo público, selecionei algumas aqui. E olha só, existem ferramentas e, se sim, quais ações ou técnicas podem ajudar a pessoa a desenvolver melhor essa inteligência emocional?
Veja, a inteligência emocional, cada vez mais ela está sendo trabalhada no ambiente corporativo, no ambiente universitário. Quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando de um conjunto de coisas. Identificar suas emoções, perceber a emoção no outro, lidar com as suas emoções, identificar os conflitos dentro dos relacionamentos, motivar a si mesmo. Basicamente é isso. Qual é a principal ferramenta que eu tenho para lidar com a inteligência emocional? Criar consciência. Qual é a principal ferramenta que eu tenho para criar consciência? Hoje, unanimidade, meditação. E aí eu digo para você, meditar não é algo difícil. Meditar é você exercitar a sua capacidade de manter o seu pensamento numa única coisa. Você está aqui assistindo essa live, você pode estar praticando meditação. Tente ficar focado na live, prestando atenção. Quando a sua mente voa e você presta atenção no telefone, tome consciência disso e diga para você mesmo: ei, eu estou prestando atenção na live, deixa eu voltar para cá. Quando eu faço isso, essas idas e vindas vão fortificando o meu foco. Meditar é ter foco, é pensar numa única coisa, é manter o pensamento direcionado. É a principal ferramenta. Sabe por quê? Quando eu crio foco, a minha mente se acalma. E as pesquisas neurocientíficas mostram que quem medita diminui a atividade da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma estrutura no cérebro responsável pelaquela reação de luta ou fuga. A amígdala cerebral está sempre questionando, né? Está tudo bem? Tem algum perigo? Quando eu pratico meditação, essa agitação diminui, a vida fica mais tranquila, eu vou viver menos estressado. Vivendo menos estressado, minha inteligência emocional está crescendo. Observa que eu não falei aqui em comprar nada, em gastar dinheiro, em fazer nada difícil, mas é uma escolha, como eu disse no final do último vídeo, você só precisa de 1 minuto para fazer novas escolhas. Agora ponha em prática. Perfeito, Wagner, é isso mesmo, né? É muito importante essa mensagem. Eu tenho uma dúvida também, porque a gente pode evoluir, além dessas técnicas que você falou, a gente pode evoluir também, claro, emocionalmente com as experiências da vida, né? Mas para isso é preciso entender essas experiências também que você está passando, né? Sim. Aprender com os erros, com as quedas, porque não é só vencer, né? Não é só, aprendi porque eu fiz isso e deu certo. Não, não é assim, né? É isso. As pessoas dizem assim: eu aprendo com sofrimento. O sofrimento não ensina ninguém. Tem gente que sofre e continua cometendo os mesmos erros. Nós aprendemos com as reflexões que fazemos a partir do sofrimento ou a partir das coisas boas que acontecem. Quando algo acontece na minha vida e eu reflito, e eu penso, e eu integro aquele aprendizado à minha vida, aí eu vou amadurecer. Por isso que eu não lembro aqui se é o Castaneda, um poeta, que ele diz, né? Caminhantes não existe caminho. O caminho se constrói ao andar. Então, veja, a vida é viver. Eu vou aprendendo minhas experiências conforme eu vou vivendo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu posso sofrer um revés, eu posso passar por uma situação que ela é totalmente nova para mim. Então, todos os dias eu sou aprendiz. Lembra, eu acho que eu já comentei isso aqui numa outra live. A minha saúde mental, ela pode ser medida pela minha capacidade de lidar com a incerteza da vida. A vida é incerta. Se eu não aprendo a lidar com as incertezas da vida, eu vou me perturbar, porque eu vou estar sempre querendo ter controle. E o início do descontrole é a partir do momento que eu tento controlar o incontrolável. Perfeito. Vou até pedir aqui para o Thiago botar a pergunta aí o depoimento, né, da Bárbara Toniato, que ela escreveu aí no chat do YouTube, tá aí na tela, olha só. A consciência é um caminho constante. Ela busca muito através da meditação, com isso temos o autoconhecimento. O que fiz, o que vou fazer, o foco que colocamos na mente é poderoso. Uma bela mensagem, né, Wagner? Exatamente, mas é isso que a Bárbara está fazendo. É uma construção. Então não existe, sabe? As pessoas às vezes falam, eu sou master não sei o que em meditação. Cara,
Ninguém é master em vida. A vida, todo dia é uma nova vida. Todo dia que você acorda, é um novo dia. Hoje pode estar dando tudo certo, amanhã pode estar dando tudo errado. E eu tenho que ir vivendo esses altos e baixos, né? A vida, como eu disse, não é uma constante. A vida, se tivesse uma equação para descrever a vida, e tem, né? Que é a equação do Schrödinger da mecânica quântica, né? O que chama de função de onda, a vida é um grupo de coisas oscilando o tempo todo. E como se diz, tudo junto e misturado. Não dá para dividir. Hoje eu vou resolver esse problema, amanhã eu vivo outro. Tá tudo junto. Perfeito. E a Denise gostou aí da colocação, né? Sobre tentar controlar o incontrolável. Eu gostei também que você falou da questão do não se aprende com o sofrimento, né? Literalmente é o caso do torcedor, né? O cara continua torcendo pro time que faz ele sofrer sempre ali, né? Eu entro nessa também. Não vamos falar do Palmeiras, hein? Não, o Palmeiras, o torcedor tá bem. Temos outra pergunta aqui, ó. Como aumentar a tolerância e a paciência através da compreensão do comportamento do outro? Nesse caso aí, pergunta do Charles. Na pergunta já tem um pouco da resposta. Aceite que o outro é imaturo. Uma vez eu li um livro que ele dizia assim: o ser humano é muito mais frágil do que perverso. Às vezes nós achamos que as pessoas estão fazendo as coisas porque elas querem. E às vezes elas estão fazendo as coisas porque elas são imaturas. Então, quando eu enxergo o outro como uma pessoa capaz de falhar como eu sou mais condescendente com os erros. Eu não estou dizendo aqui que você tem que apoiar coisas erradas. Eu estou dizendo aqui que quando eu olho para o outro e vejo no outro alguém que precisa tanto de ajuda como se fosse eu, automaticamente eu tenho mais paciência com o outro. Porque às vezes eu não tenho paciência porque eu quero exigir do outro uma coisa que ele não quer me dar. Sabe aquela ideia que você quer que uma criança de 5 anos compreenda certos raciocínios e você se zanga com ela? Você se zanga porque você não entende, realmente ela não entende. Ela ainda não tem estrutura mental para entender certas coisas. Então, quando eu olho para o outro e percebo a fragilidade dele, a minha paciência aumenta. Novamente, eu afirmo, não estou dizendo aqui que você vai ser apoiador de coisas erradas. Eu estou dizendo que você compreende porque o outro erra. Porque não existe pessoas preguiçosas. Existem pessoas que ficam sem fazer nada. Preguiçoso é um rótulo, é um adjetivo que eu dou para as pessoas. Quando eu chamo o outro de preguiçoso, eu estou discriminando ele. Eu preciso entender por que ele não faz nada e, se possível, estimulá-lo a fazer. Aí eu ajudo. Eu não estou criticando. Essa reflexão que você fez também, eu vi em um filme de 2017, que até tem o Will Smith, chamado Beleza Oculta, que ele sofre um choque emocional muito forte, ele perde a filha, né? E um dos colegas dele de trabalho, a mãe tem Alzheimer, e ele se estressava muito, ele prejudicava a saúde mental, porque ele ficava discutindo com ela. Quando ele começou a entender a situação dela, se botar na posição dela, ele começou a também melhorar a saúde mental dele e a convivência fluiu. É basicamente isso. Claro que isso é uma enfermidade, não é uma doença, mas também se encaixa, né? Também se encaixa. Mas olha, é isso que a Aline está falando aí, né? Que você colocou aí em destaque. Tá. Aí eu percebo, né, que eu sou imaturo, né? Talvez pela minha criação, algumas coisas, mas como é que eu melhoro? Aline, a gente melhora fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente lê um bom livro, a gente consegue automaticamente ir ampliando essa nossa consciência. Então, o simples fato de você estar fazendo esse questionamento mostra que você está nesse caminho. Aí, assim, um psicólogo pode ajudar? Pode. Se você acha um bom psicólogo que ele funcione para você como alguém que te amplia a visão de mundo, eu uso essa palavra porque eu uso como slogan, né, no meu consultório, eu digo assim, construindo uma nova visão de mundo. A partir do momento que eu amplio minha visão de mundo, eu vou melhorando. Eu posso fazer isso com um psicólogo, eu posso fazer isso com um amigo, eu posso fazer isso meditando, eu posso fazer isso na vida. É uma questão de escolha e de oportunidade. Claro, né? Se ninguém procurar os psicólogos, aí ninguém vai poder sobreviver, né? Porque é minha profissão.
Então, eu vou dizer, procure um psicólogo, que psicólogo ajuda. Eu vou compartilhar aqui, eu vou colocar aqui no YouTube. Hoje eu postei um vídeo exatamente falando sobre isso. Como é que eu melhoro? Eu melhoro diariamente alimentando a minha mente com boas ideias, com bons sentimentos, com boas emoções. Eu vou compartilhar aqui o link para as pessoas assistirem depois. Eu vou já procurar aqui. Bacana. Wagner, e muito disso se encaixa, né? Porque as pessoas, às vezes, eu queria até aproveitar uma consulta aqui, né? Online, vamos assim dizer. Consulta online, vamos lá. A pessoa, ela se mostra, às vezes, imatura no dia a dia. Ou as pessoas podem até confundir isso com uma pessoa que é muito alegre, brincalhona, divertida, mas ela pode ser uma pessoa assim, bem extrovertida, e ter uma saúde mental, ter uma saúde emocional muito evoluída, questão emocional muito evoluída, e também tem a pessoa que é muito séria no trabalho, um profissional até já maduro, mas que esse lado não é tão desenvolvido. Isso pode ter dos dois lados, né? Sim, pode ter esses dois lados. É uma questão de vida mesmo, porque às vezes eu estou muito amadurecido em determinados assuntos, porque eu já vivi bastante aquele assunto. E às vezes, do outro lado, eu não estou tão maduro com aquilo, entendeu? Então, o que que ocorre? Eu preciso trocar como é que eu digo? Compartilhar a experiência com os outros. A partir do momento que eu compartilho a experiência com os outros, aí fica mais fácil para eu encontrar certos caminhos, entendeu? É mais ou menos isso. E uma pergunta ali que apareceu também que eu selecionei aqui, como lidar com medo de errar? O errar também está muito presente, né, nessa questão. Como lidar com o quê? Medo de errar. Como lidar do medo de errar? Errando. Primeiro, olha, você que fez essa pergunta, pense o seguinte: o erro, ele faz parte da vida. Qualquer coisa que você for fazer, ela pode dar certa e pode dar errado. Com a experiência, você vai se sentindo seguro para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sei fritar ovo, mas eu lembro da primeira vez, eu era lobinho, né, aqueles grupos de escoteiro, tinha uma especialidade lá que a gente aprendia a fritar ovo. Primeira vez que eu fui fritar um ovo, eu peguei a colher e aí bati no ovo bem devagar. E aí o ovo não quebrou. Aí uma pessoa disse para mim, bate com força. Aí o que eu fiz? Parti o ovo. Veja, isso nunca mais aconteceu. Hoje eu posso quebrar um ovo na beira da pia, na beira da frigideira, num copo. Eu ganhei experiência. Eu não tenho medo de errar. Mas pode ser que um dia desse eu vá fritar um ovo e eu cometa o erro. Qual é o problema? Então, como é que eu lido com o medo de errar? Sabendo que o erro faz parte da vida. Qualquer coisa, a não ser que você mate alguém, e eu acho que ninguém está aqui pensando em matar alguém, é corrigível, você pode corrigir. Mesmo um profissional de saúde, vamos lá, o exemplo extremo, um médico que faz uma cirurgia, ele sabe que pode dar errado. Mas veja, quando ele vai fazer a cirurgia, ele sabe que pode dar errado. Vai fazer uma cirurgia de coração, ninguém garante que, olha, vai dar tudo certo, amanhã está tudo bem. Nós não sabemos. Então, o medo de errar vem de uma tentativa de nunca cometer erros. A partir do momento que eu sei que eu sou frágil, que eu posso cometer erro, eu perdi o medo de errar. Eu vou ter os cuidados, eu vou ter o planejamento, eu vou ter meu plano B, eu vou ter minhas contingências, mas eu sei que a vida está caminhando. Isso é importante. A Márcia mandou aqui no chat do YouTube, também destacar aqui rapidinho, olha só. Como faço para reverter a sensação de cansaço? Ela também está ligada no assunto aí e mandou essa pergunta para você. Eita, Márcia, olha, deve ser um cansaço emocional, né? Então, tem que ver qual é a origem desse cansaço. Hoje, nós estamos... Lembra que eu falei lá no início do language? Language é um termo que está sendo usado, as pessoas estão se sentindo cansadas. Nós temos aí o burnout, que são pessoas que estão estressadas de forma prolongada, e isso vai te gerando uma sensação de esgotamento, que também gera cansaço. Nós temos aí, como falamos, né, os problemas do dia que nos cansam emocionalmente.
Nós temos as faltas de perspectiva, que a gente olha para o futuro e diz assim, cara, não tem jeito. Tudo isso gera cansaço. Agora, veja, alguns desses cansaços, como é que eu reverto? Gente, uma dica, e essa dica não é minha, essa dica está no livro do Martin Seligman, que é o cara considerado o pai da psicologia positiva. Todos os dias, anote, faça um diário. Todo dia anote 3 coisas boas que aconteceram naquele dia. Com 15 dias, o seu cérebro muda o padrão de funcionamento. Ele começa a se ligar em coisas boas e você se sente melhor. Às vezes, esse nosso cansaço é porque a gente está vendo tanto problema que a gente só olha para o problema. Quando a gente olha para um problema, sabe quando você olha para uma pia cheia de louça e você diz assim, cara, não tenho coragem de fazer isso? Isso vai virando uma bola de neve. Então, se eu começo a olhar, cara, teve sol hoje, que legal. Teve uma chuvinha, molhou as plantas, que legal. Eu começo a perceber coisas boas, a minha mente vai se direcionando para as coisas boas e isso diminui o cansaço. Uma outra coisa, fazer atividade física ajuda o corpo a se sentir e ficar mais energizado. E veja, se esse cansaço não para, procure um médico, procure um profissional para fazer uma avaliação, porque isso pode ser um distúrbio hormonal, isso pode ser o início de uma depressão, isso pode ser muitas coisas que a gente tem que cuidar. Perfeito. Mensagem respondida aí. A gente vai agora aqui para o formulário do episódio 16, que a gente tem aqui. Já separei as perguntas também, ó. Falando sobre suicídio, né? A primeira pergunta é: você acredita que falta conscientização sobre o tema? 9% das pessoas responderam que não falta conscientização e 90% dizendo que falta conscientização, sim. Então, a maioria esmagadora aí achando que falta, sim, a conscientização sobre o tema suicídio no país. Esse 9% também me surpreende, né? É porque, assim, às vezes, talvez esse 9% tenha acesso a muitas informações, mas é importante nós falarmos sobre isso, porque realmente falta conscientização. Nós temos 2 campanhas nacionais, que é o Setembro Amarelo, que é uma campanha que foi iniciada pelo Conselho de Psiquiatria, depois apoiada, né? Tem outros conselhos profissionais dando apoio a essa campanha. Hoje, o Brasil todo fala no Setembro Amarelo e nós temos o Janeiro Branco. Então, nós temos 2 campanhas que estimulam a saúde mental, mas é muito pouco. Você vê, vou dar um exemplo aqui. Esse trabalho mesmo que nós estamos fazendo é um trabalho que ele combate o suicídio. Porque se eu melhoro minha saúde mental, eu estou indo para longe do que seria a depressão e do suicídio. Mas veja, quantas pessoas se interessam? A gente divulga. E isso ainda precisa de uma consciência das pessoas. Então, se você tem a consciência, você tem que se engajar nas atividades. Sabe? Setembro Amarelo, cara, nem que você vá lá e mude sua foto do perfil do Instagram e ponha lá uma fitinha amarela dizendo, eu apoio o Setembro Amarelo. Essas coisas vão melhorando o processo. Mas veja, isso é como é que eu digo? Eu vou usar a palavra aqui, isso é uma fragilidade do brasileiro. Nós só cuidamos das coisas quando elas viram problemas. Nós não trabalhamos com prevenção. E quando se fala do suicídio, a grande questão é prevenção. Qual é a grande prevenção ao suicídio? Bons relacionamentos. E nós não temos campanha estimulando as pessoas a terem bons relacionamentos. Nós temos campanha estimulando as pessoas a serem melhor que as outras. Isso aí nós vemos todos os dias. Quando nós tivermos bons relacionamentos, nos apoiarmos como seres humanos, aí as campanhas vão surgir. É preciso conversar sobre o assunto, é preciso debater o tema. Como eu disse no final, os 2 vídeos eu terminei com a mesma frase. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Foi proposital. Esta é uma frase que eu divulgo, é uma frase que eu construí para divulgar. Aqui no meu estado eu trabalho muito isso. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos, deveria ser assunto que faz parte das rodas. E nós ainda temos muito pouco. Eu acredito que é preciso mais campanhas.
E o segundo questionamento aqui que eu separei, o preconceito com o assunto é um fator que contribui para o aumento de casos? 27% respondeu que às vezes, e 72% dos casos dizendo que sim também, Wagner. Sim, o preconceito é como nós falamos anteriormente, o preconceito faz que as pessoas não busquem ajuda. A pessoa não busca ajuda porque ela tem preconceito. Eu escuto muito, Rodrigo, as pessoas no consultório, elas dizem assim, olha, não me venha falar que eu tenho que ir a um psiquiatra, porque ele vai me passar um remédio. E às vezes eu digo para ela, olha, eu não sou psiquiatra, conversando aqui com você, eu acredito fortemente que você precisa tomar remédio. Então vá a um psiquiatra. Entende? Já existe uma visão de que psiquiatra é coisa para doido. Gente, psiquiatria evoluiu, a psiquiatria não é mais, o psiquiatra não é o médico do hospício. O psiquiatra, ele te ajuda em vários momentos da vida. Todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, por N razões, passar por um processo depressivo. E medicação existe para isso, o profissional existe para isso. Eu concordo que o tema depressão é que nem autoestima. A palavra foi se desgastando. As pessoas dizem assim, meu time perdeu, eu estou deprimido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A depressão, a verdadeira depressão, a pessoa não tem vontade de tomar banho, a pessoa não tem vontade de levantar da cama. Mas isso tem gradações. Então, às vezes, você começa a sentir isso ali devagar e se você tiver preconceito ou se você tiver medo de falar sobre o assunto, você só pedirá ajuda quando você não aguentar mais. E é muito melhor tratar antes do problema se instalar. Uma mensagem chegou no chat aí que corrobora justamente com o que você está falando aí, vai entrar em destaque também agora, da Ana, ali, que ela tem muita resistência, né? E é comum, né, Wagner? Sim, mas é comum, Ana, essa resistência também é pela forma como as pessoas tratam o assunto. Hoje, eu fico dizendo, né, eu tenho falado muito isso, a ciência está em xeque, a ciência está sendo questionada, as pessoas questionam as vacinas. Vê, quando era criança, toda sala de aula que eu estudava tinha 2, 3 crianças com sequela de poliomielite. Poliomielite foi erradicada no Brasil com aquela gotinha, o Zé Gotinha, aquela famosa gotinha na língua, né? Aquela famosa gotinha. Hoje tem um monte de pais que não estão deixando as crianças tomarem a medicação, tomarem as vacinas. Sabe o que pode acontecer? Daqui uns anos nós vamos ver de novo crianças com aqueles ferros nas pernas, com deficiência para o resto da vida, por pura falta de informação. Por pura falta de informação. Então, esse questionamento, ele ocorre porque é uma desinformação soma na outra e a gente para de acreditar. É lógico que dentro da ciência tem pessoas que são, como é que eu digo, mal intencionadas, mas isso existe em qualquer lugar que exista seres humanos. Você vai encontrar corrupção na política, na religião, na família, na escola, no futebol, em todos os lugares. Por quê? Porque isso é uma fragilidade do ser humano. Mas nós precisamos filtrar. E eu vou te dizer uma coisa: hoje eu percebo muito que melhorou, mas ainda existe muito preconceito contra as medicações. Existe muito preconceito das pessoas não quererem buscar ajuda, porque elas dizem, eu não sou louco. O fato de você buscar ajuda não quer dizer que você é louco. Quer dizer que naquele momento você não está dando conta e você precisa de suporte. Isso é a vida. Nós precisamos de suporte uns dos outros. Quando a gente lançou o formulário, Wagner, sobre o assunto, chegou um depoimento que eu separei aqui que chamou muito a atenção. A gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui sobre o assunto. Que eu vou até ler o depoimento do rapaz. Com a pandemia, vieram as perdas de parentes e amigos, bem como o desemprego. E como ainda não consegui uma recolocação nas poucas entrevistas que sou chamado, sou descartado em virtude da idade, de ter um tempo trabalhado em órgão público, com tudo isso, confesso que ultimamente venho, por falta de perspectiva e por problemas financeiros decorrente do desemprego, pensando bastante no assunto. E os pensamentos começam a me atormentar. E não sei bem como lidar com esses pensamentos. E gostaria de saber o que posso fazer para superar isso e não me deixar levar por esses pensamentos que às vezes
parecem bem tentadores. Eu fiquei, confesso, muito impactado lendo essa mensagem, né, assim, esse depoimento, né, porque a gente distribui esse formulário para as pessoas que estão vendo o vídeo no YouTube, eles têm acesso, é só clicar no link lá na descrição, e chega um depoimento como esse, né? Então, essa pessoa, literalmente, ela está implorando por ajuda, né? Ajuda, Pedindo exato. socorro, né? Exato. Rodrigo, hoje no Brasil, isso é uma realidade. Quando nós olhamos para o Brasil hoje, a quantidade de pessoas desempregadas é enorme. A quantidade de pessoas qualificadas com um terceiro grau desempregadas é enorme. Então, isso que ele está colocando é uma realidade da vida de todos nós. Eu diria para essa pessoa que fez esse depoimento que uma coisa importante: esteja próximo dos seus amigos, converse com as pessoas que gostam de você, conte sobre isso, diga a elas: olha, eu estou perdendo o controle, busque ajuda, porque o melhor caminho para sair dessa situação é receber ajuda. Não tente resolver sozinho, não ache, não, eu vou dar um jeitinho aqui. Não há coisa melhor do que nós sabermos que tem alguém que cuida de nós. Não há coisa melhor de que nós recebermos o carinho de outro ser humano. Então, busque as pessoas que gostam de você, converse com seus amigos, fale abertamente sobre esse tema, sabe? Certamente na sociedade deve ter os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossocial. Procure um CAPS, procure conversar com um psicólogo, procure uma orientação. Lá você vai encontrar um psicólogo ou um psiquiatra ou um assistente social que ele vai te dar um direcionamento. Como eu falei anteriormente, às vezes nós não temos esses serviços à disposição. A Organização Mundial de Saúde, Rodrigo, diz que uma das causas do suicídio é a falta de acesso ao sistema de saúde. Então, um dos comprometimentos mundiais é melhorar o funcionamento do sistema de apoio à saúde às pessoas. Por isso que eu coloquei aí, gente, assistam esse vídeo. Eu apareci aí, não apareci com o meu nome, porque é um canal que eu criei chamado Conectando Vidas. É um canal, então apareceu aí, Conectando Vidas, eu coloquei um link. Esse vídeo fala exatamente sobre isso. Como é que eu cuido da minha saúde mental? Qual é o momento que eu devo buscar ajuda? Nós precisamos fazer isso. Então, eu diria para essa pessoa: não fique só. Busque as pessoas que te conhecem, busque irmãos, primos, pai, mãe, esposa, ex-esposa, pessoas que fizeram parte da sua vida e diga a elas: eu estou precisando de ajuda. Isso é muito importante. Não sei se essa pessoa está aqui na live, mas se você estiver aí na live, esse é o meu, como é que dá o nome? É o meu perfil do Instagram. Me mande um direct para a gente bater um papo. A gente pode fazer uma videochamada e pelo menos, eu te dou algum tipo de orientação para você caminhar ou começar a caminhar, tá bom? Eu ia falar justamente isso, né? A gente não sabe se essa pessoa que mandou esse depoimento está ouvindo a live, está acompanhando. Mas é muito importante que, caso ele venha assistir, ele saiba que foi passada essa mensagem. Tomara que ele veja e reveja e ouça várias vezes essa sua mensagem aí que você passou para ele, que ele busque essa ajuda, né? Porque a gente sabe como é importante, né? Do mesmo jeito que quando a gente assiste um filme, uma série, quando acaba essa cena, lá eles aparecem: procure ajuda se você pensa e tal. É a mesma coisa aqui, né? Quem está acompanhando, quem está passando por um sentimento como esse, ou já passou alguma vez, procure ajuda. O arroba do Wagner está aí também. Procura ajuda próxima, em casa, de alguma forma, né, Wagner? É importante não deixar isso consumir a pessoa, né? Mas observa que em vários momentos o assunto retorna, né? O nosso medo de buscar ajuda. E isso é importante, nós precisamos vencer isso. Hoje no mundo você vê a família real inglesa se envolvendo nesses temas, todo mundo procurando quebrar esse tabu. E eu vejo aqui, né, o conselho, quando faz esse tipo de ação, é uma ajuda. Você vê, a gente não sabe qual vai ser o efeito desse vídeo, mas ele vai ficar aí na internet. Alguém pode daqui a 15 dias assistir esse vídeo e dizer assim: cara, eu não tinha pensado
tivemos um probleminha com o Wagner aí, na transmissão dele, mas vamos ver se ele volta até o fim dessa live, mas lembrando mais uma vez que a live vai ficar disponível aqui no CFA Play, lá no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser, só entrar lá, acessar e ficar por dentro do que aconteceu e do que passou nessa live. Claro que também lá no CFA Play vai estar disponível os episódios, todos os episódios da série Mente. Então, você pode ver, rever, trazer isso como uma reflexão, ver o que se encaixa na sua vida e buscar esse equilíbrio na saúde mental. Eu não sei se o Wagner vai voltar ainda, estamos tentando restabelecer esse sinal com ele, mas a gente agradece. Já estava chegando ao fim aqui a live também, né? Nossa 1 hora de live com vocês aqui semanal, que vocês já acompanham, conteúdos também. Toda quarta-feira, ative o sininho, viu? Você que está acompanhando, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo, tem conteúdo inédito aqui para você, seja live, seja programa, seja o que for, a gente vai estar trazendo para você e você fica bem informado aqui no canal do YouTube do CFA. Então, entra lá, ativa o sininho, aperta seguir e vem com a gente, viu? Queria agradecer aqui, estamos chegando ao fim dessa live, né? Mas fica o nosso compromisso com você, profissional de administração, também com você, estudante, com você, nosso telespectador, com todos que estão nos acompanhando. Entre aí e fique por dentro, viu? Queria agradecer também a toda a Câmara de Comunicação e Marketing do CFA, que está aqui fazendo esse trabalho para levar esse conteúdo até você, viu? Então, pessoal, até a próxima, se cuide, veja e reveja esse conteúdo aí mais uma vez. Até mais!